Boa noite. Apesar de eu ter sido canonizado pelo Iago, eu sou presbítero lá na Igreja Presbiteriana em Santo Amaro. Não fui reverendado ainda, mas considero uma honra o lapso aí de memória dele. Quero também dar um outro aviso, que eu não sei se ele já falou, mas eu fiquei sabendo hoje à tarde. O filho dele, que nasceu no Paraná, chega hoje aqui. Ah, chegou? Então já está aqui, que é o livro do Iago. Finalmente chegou à Fortaleza. Ele foi produzido, editado, impresso lá no sul do Brasil e levou aí uns bons 3 meses aí em lombo de burro e tal, mas terminou chegando aqui. Então, deem uma olhada nesse livro depois. Muito bem, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com os irmãos e irmãs, tratando desse tema abrangente que é tão importante, cosmovisão cristã, nossa visão cristã de mundo, como é que nós nos inserimos nela, como é que nós reagimos às diferentes correntes, às diferentes situações, principalmente como é que é a nossa mente formatada numa situação onde nós temos tantas variáveis e que todas elas nos impelem, se nós somos cristãos comprometidos, desejosos, sérios no seguir a Cristo, a voltarmos, a irmos à palavra de Deus para ver como as coisas são realmente, para que possamos ter os caminhos bem firmados nos seus princípios e preceitos. O nosso tema: Educação Escolar Cristã e Cultura. Ele é extraído de 2 capítulos do meu livro, e à primeira vista pode parecer que ele interessa só a educadores, pedagogos. Na realidade, ele interessa a todos nós, até para que nós saibamos como o cristão pode interagir com o mundo à sua volta, porque se por um lado a gente está particularizando aqui, falando educação escolar cristã, mas, do outro lado, quando nós estamos falando de cultura, nós estamos submersos ou necessitados de orientação em como confrontar as diferentes expressões culturais, e nós vamos procurar definir isso tudo muito bem. Primeiro, definir o que é educação cristã ou educação escolar cristã. Quando nós falamos sobre isso, o que é que nós estamos falando? Estamos falando da escola dominical. Estamos falando de instrução que a igreja ela ministra, estamos falando daquela área de atuação que é mais específica de pastores, daqueles obreiros que trabalham em tempo integral no serviço cristão. Não, nós não estamos falando de educação religiosa, porque todas essas áreas que eu mencionei, a tarefa da igreja, a tarefa do pastor, a tarefa da escola dominical, nós poderíamos dizer que ela é educação religiosa, aquela área de ensino, do processo de aprendizado e ensino, que se concentra em deixar claro o que é a Bíblia, o que é que ela ensina, quais são as doutrinas cardeais, principais, quais são as coisas que nós temos que ter à nossa frente, chamando a nossa atenção como cristão. Mas nós não estamos falando de educação religiosa. Educação cristã ou educação escolar cristã. Então, nós estamos falando de educação no seu sentido mais abrangente. O processo de ensino-aprendizado está presente numa escola, e poderíamos definir como sendo o ensino de todas as áreas de conhecimento que claramente se firma em alicerces e princípios universais abrigados pela fé cristã. Aquele ensino que reconhece a Deus, a pessoa de Deus, e as interações desse Deus com a sua criação, e aprecia verdadeiramente esse papel de Deus como sendo a fonte do saber. Em outras palavras, nós estamos falando de uma educação que não sonega a verdade de Deus. A verdade de Deus é uma realidade. Ela é uma realidade da qual o mundo procura fugir. As pessoas que não conhecem a Deus procuram fugir dela. E por isso que nós temos um sistema secularizado de educação, onde Deus está ausente. Ora, Deus é realidade.
Então, um sistema que não considera a pessoa de Deus e as suas ações e intervenções na história da humanidade, ele está fadado a ser um sistema incompleto e não somente incompleto, como também distorcido. Ele vai distorcer as verdades que estão, sim, ali misturadas, mas eivadas também com certas pressuposições não cristãs, numa tentativa de dar coerência ao todo, mas essa coerência só é possível, e só os cristãos deveriam ter isso muito claro, dentro de uma educação escolar cristã. Nós estamos falando de abordar todas as áreas do conhecimento, todas as áreas do saber, partindo das premissas encontradas na palavra de Deus. Deus existe, a queda do homem é uma realidade, o pecado é uma realidade incontestável na vida humana, há necessidade de direcionamento, há necessidade de que nós tenhamos esses pilares fundamentais muito claros, e há também não somente pecado, miséria, tribulação, mas há redenção. É aquela educação escolar que trata as questões da vida com otimismo, porque há uma boa nova, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para redimir o seu povo no meio de um mundo que está submerso em pecado. Mas a educação escolar cristã é exatamente isso, é abordar todas as áreas de conhecimento. Mas nós estamos falando de educação escolar cristã e cultura. Como é que nós entendemos o que é cultura? O termo vem de trabalhar o solo, de cultivar o solo. É daí que vem o vocábulo cultura. Mas ele significa especificamente, dentro desse contexto de visão de mundo, de interação com a educação escolar cristã, cultura, coloquialmente, quando nós falamos, significa a aplicação do conhecimento humano em atividades que possuam mérito e qualidade. Importante essa definição, nós mantermos isso aqui como base do nosso entendimento do que é cultura. Tem que ter mérito, tem que ter qualidade para que seja verdadeiramente cultura. Pode ser também o envolvimento de outros na apreciação dessas atividades. Nós estamos envolvidos culturalmente, não somente quando produzimos cultura, mas quando apreciamos aquilo que tem mérito e qualidade que Deus possibilita que as pessoas façam, realizem, estejam presentes nas atividades humanas. Pode significar também as expressões artísticas. A cultura não é algo meramente utilitário, mas as expressões artísticas e culturais, é quase redundante aqui, mas aquilo que incrementa o saber de um povo. Então, cultura tem todos esses aspectos aqui relacionados na sua definição. E temos duas perguntas importantes como cristãos que nós temos que confrontar, são perguntas que nos são feitas, perguntas que estão presentes à nossa frente. O cristianismo é antagônico à cultura? O cristianismo é incompatível com a cultura? Essa não é apenas uma pergunta, mas é uma acusação que é feita. Você é cristão, você então é um alijado, é um alienado, você não interage mais com as manifestações culturais, porque isso não faz parte do seu dia a dia. Será mesmo? É mesmo assim? E uma outra pergunta, os cristãos devem então formar uma cultura própria a aquilo que é conhecido ou que deve ser desenvolvido como uma cultura cristã em todos os seus aspectos e, consequentemente, que seja apreciada, consumível, presente apenas entre aqueles que professam a mesma fé? Existe alguma coisa fora do campo desse delimitar cristão, do evangelicalismo moderno contemporâneo, que possa ser apreciado ou não? Ou nós apenas consideramos essas questões fora da nossa área de apreciação
e nos concentramos no desenvolvimento de uma cultura própria? São perguntas importantes, porque dentro do do evangelicalismo contemporâneo, nós vemos aflorar esses dois sentimentos aqui, ou de antagonismo à cultura, e por isso que nós somos acusados disso, ou apenas numa concentração de formação de uma cultura própria. Bom, respondendo afirmativamente àquela primeira pergunta, cristianismo é antagônico à cultura, nós temos alguns que afirmam categoricamente sim. Cristianismo não tem nada a ver com cultura. Na realidade, cristianismo é uma anticultura. Cristianismo é uma forma de você adentrar o primitivismo inerente na natureza humana e deixar aquelas coisas maravilhosas que foram desenvolvidas pelas civilizações. Bertrand Russell, já falecido, obviamente, aí 1872 a 1970, ele é um dos que afirmaram isso, que o cristianismo é antagônico à cultura. Na realidade, ele escreveu um livro contra o cristianismo e dando as razões porque ele não era um cristão. O livro foi publicado em 1927 e depois republicado em 1957 e tem tido várias republicações. E nesse livro, Russell se mostra hostil ao cristianismo. Ele apresenta o cristianismo como sendo um atraso à humanidade. Essa é uma citação de Russell. Ele disse assim: até onde alcança a minha memória, não existe uma palavra dos evangelhos que exalte a inteligência. Fale-se de preconceito, aí está um bem arraigado, né? Para ele, se você diz que é evangélico, então você já alijou a vida inteligente do seu caminhar, né? Isso aqui é a forma como ele enxerga o cristianismo, a fé cristã, e é por isso que ele escreveu todo um livro dizendo por que é que eu não sou um cristão. Na realidade, ele está apenas construindo em cima da obra e textos de Lucrécio Carus, que viveu mais ou menos no ano 50 a.C., e Lucrécio já dizia o seguinte: religião é uma doença nascida do medo, uma fonte de misérias incontáveis à raça humana. Essa era a visão de Lucrécio, essa é a visão de Bertrand Russell, essa é a visão de um número incontável de pessoas nos nossos dias, principalmente, né, nos círculos acadêmicos, universitários, os chamados intelectuais. Às vezes é o sentimento retratado pela mídia de uma forma geral, é o sentimento retratado nos talk shows aí de prestígio, que o cristianismo ele é contraproducente, ele é contra a cultura. Outros dizem não, o cristianismo é harmônico com a cultura. Ele não é antagônico, mas ele é harmônico. Só que aí nós temos duas reações. E essas reações representam até um falso dilema. Porque quando algumas pessoas dizem que o cristianismo não é contra a cultura, ele é harmônico, eles estão na realidade dizendo, e aí nós já estamos naquela segunda pergunta lá, o cristianismo deve criar a sua própria cultura e as suas próprias formas de expressão intelectual e artística. Algumas pessoas dizem, não há incompatibilidade. Não, o cristianismo não é atraso, mas a cultura só pode existir e subsistir se ela for gerada e apreciada dentro de um círculo cristão. Então, você está trabalhando, na realidade, na formação de um gueto cultural, onde as pessoas gerarão aquilo que chamarão de cultura e aquilo será apreciado por outros dentro do mesmo círculo, mas, de qualquer maneira, permanecerá um alijamento daquilo que pode ser verdadeira cultura fora dos círculos cristãos. Outro segmento diz, não, o cristianismo não é antagônico com a cultura, ele é harmônico, mas, na realidade, eles são caminhos paralelos. Cristianismo está aqui, cultura está aqui, e então você pode ser um cristão e submergir nessa cultura que não tem nada de cristão,
e apreciá-la e desenvolvê-la e se envolver com ela, e aos domingos você desce aqui para o nível da fé cristã, na sua igreja você adora de forma mística e você refaz as suas ligações, recarrega as suas baterias, alguns dizem isso, e depois de segunda a sábado você submerge de novo numa cultura que não tem nada a ver e você não vê nada que você possa dizer também para mudar, influenciar essa outra cultura. São caminhos paralelos. O cristianismo não é antagônico, mas o cristianismo considera a fé, e aí tem várias vertentes teológicas que vão resultar exatamente nisso, alijam o cristianismo do dia a dia, coloca como sendo não uma infracultura, mas uma supracultura, e você adentra misticamente essa esfera aqui cristã, enquanto as coisas reais vão acontecendo no seu dia a dia. E várias outras inferências dessa posição, como, por exemplo, no mundo dos negócios, você é crente fervoroso, está lá dando glória, aleluia, mas de segunda a sábado você está submerso numa cultura que vai contra tudo aquilo que você ouviu lá no domingo, mas você está andando em universos paralelos e você conseguiu sublimar os conflitos que deveriam existir, sim, na sua vida como um cristão. O nosso objetivo como cristãos, na realidade, deve ser de avaliadores da cultura. Nós não queremos ser apenas consumidores da cultura, mas sim avaliadores, ter discernimento e interagir com discernimento. O cristianismo é visto como tendo simplesmente esses dois tipos de postura com relação à cultura: isolamento e rejeição, ou então aceitação acrítica, ou seja, uma aceitação sem crítica. Não, nós queremos criticá-la, aferi-la, compará-la, ter a palavra de Deus como norma da nossa vida, da nossa visão, da nossa compreensão. E esse tem sido o dilema que os cristãos têm tido, porque vivem nesse mundo, mas não são desse mundo. Têm uma missão específica, mas essa missão é para ser realizada aqui no mundo. Eles têm que salgar a terra, eles têm que ser luz. E isso não representa uma posição monástica. Você não pode se isolar do dia a dia da sua vida, mas você tem que estar nesse dia a dia e, consequentemente, você tem que interagir com a cultura. E aí nós começamos alguns estudiosos que procuraram analisar esses dilemas. Um deles foi Richard Niebuhr, já falecido também. Ele foi pastor de uma igreja luterana lá nos Estados Unidos, foi professor da Universidade de Yale, do seminário, e era professor lá quando ele publicou, lá nos idos de 1951, Cristo e Cultura. É o livro que ele escreveu. O Richard Niebuhr, ele é irmão mais novo de um outro Niebuhr muito conhecido nos círculos teológicos, que é o Reinhold Niebuhr, também falecido. O Reinhold, sendo teólogo, ele foi se identificar com o ramo da teologia conhecido como neo-ortodoxia. E é interessante porque a neo-ortodoxia ela é caracterizada exatamente por divorciar os fatos, as questões do dia a dia das supostas realidades cristãs que estão numa supra-história aqui. A neo-ortodoxia, que começou com uma tentativa, talvez até bem intencionada, de se contrapor ao modernismo teológico, a neo-ortodoxia terminou se rendendo às premissas naturalistas do modernismo teológico e criou um tipo de cristianismo que não faz justiça, que não pode ser sustentado, suportado pelas premissas da palavra de Deus. Mas nós não estamos falando do Reinhold. Esse é um teólogo, isso é outra coisa, é um outro assunto aqui para se explorar, estudar a neo-ortodoxia e ver como ela influenciou grandemente o pensamento do evangelicalismo moderno e contemporâneo.
Nós estamos falando de Richard Niebuhr, que escreveu esse livro, Cristo e Cultura. Aqui está a foto dele, está meio anêmica aí, parece já perto aí do falecimento talvez, mas ele era um intelectual de peso. Nós temos aqui, ali no lado, no canto inferior esquerdo, nós temos a primeira edição do Christ and Culture, e uma tradução lá em cima, que foi feita para o português, e nós temos aqui, do lado direito, uma edição especial que foi feita comemorando os 50 anos do livro. Lembram que eu disse que foi 1951? Então é uma edição de 2001. Essa edição veio com vários ensaios, vários papers que foram escritos discutindo a importância do livro, como esse livro havia fomentado uma discussão muito interessante e, por que não dizer, até saudável dentro do contexto cristão. O que é que Richard Niebuhr tem a dizer? Ele está falando, principalmente, ele direciona o seu livro tratando das diferentes reações que os cristãos têm à cultura, para com a cultura. E são essas as suas classificações no cristianismo e cultura. Primeiro, ele diz que tem um grupo de cristãos que é contra a cultura, contra qualquer manifestação cultural. E isso leva ao isolamento. Forma-se, como eu já disse, um gueto cristão que não interage com a cultura. Segundo, tem um grupo que ele chama o grupo do Cristo da cultura. E aí ele diz, esse é o grupo da capitulação, da rendição. Esse grupo se rendeu à cultura, às pressões culturais. E então eles não têm nenhuma visão crítica dessas manifestações culturais, aceitam tudo e, na realidade, o que eles estão fazendo é abrindo mão dos pilares e dos princípios da fé. Depois tem um grupo que é Cristo sobre a cultura, espiritualização. É aquela ideia que também eu já mencionei, de que você tem uma cultura e uma fé, e as duas não vão se misturar e nem vão se tocar muito. É difícil a gente saber como nós vamos salgar a terra e ser luz do mundo nesse sentido, mas é curioso, intrigante, que nessa categoria eu incluiria, inclusive, a forma teológica da neo-ortodoxia. Ela espiritualiza as coisas, e nós temos muito disso também nos movimentos místicos modernos dentro do evangelicalismo ou do cenário evangélico contemporâneo. Você interage com a cultura, mas você interage com sentimento de culpa, porque você acha que não deveria interagir, e há sempre uma tensão, e aí esse grupo aqui diz que essa tensão nunca será resolvida e que você vai até o final dos tempos dentro dessa tensão, desse paradoxo aqui, Cristo e cultura. Niebuhr diz o seguinte, que os cristãos deveriam observar as manifestações culturais, interagir com elas, sempre com a visão de que Cristo, o Evangelho, os princípios de propriedade, a lei de Deus são as coisas que podem transformar a cultura. Não se joga fora, né, a água do banho com o bebê, expressão utilizada de vez em quando, mas você tenta, pelo menos, que a água não seja suja, e você tenta resgatar essas manifestações, reconhecendo nessas manifestações que elas fluem daquilo que nós vamos ver um pouquinho mais na frente, que elas fluem da graça comum de Deus. Mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas aí tem um outro carinha aqui, também já morreu esse, infelizmente, J. Gresham Machen. Esse foi um teólogo e um erudito muito importante no cenário evangélico norte-americano. Ele atravessou diversas controvérsias, ele fez parte da igreja presbiteriana
quando ela começou, e hoje ela já o principal ramo da Igreja Presbiteriana Norte-Americana, hoje ela já está sobremaneira afastada da palavra de Deus, e ele sofreu as controvérsias de questões que estavam lá na década de 20, da década de 30, que culminaram com a saída dele de um grupo de pessoas da PCUSA, né, da maior igreja presbiteriana lá, e formaram o seminário de Westminster, que mantém-se até hoje formando bons teólogos e aderente à palavra de Deus. É interessante que Machen, ele tem vários livros escritos, um deles é A Visão Cristã do Homem, e o outro, um livro importantíssimo, é Cristianismo e Liberalismo, esse está disponível em português, aonde ele prova por A mais B que o liberalismo teológico não é um ramo do cristianismo, mas é uma outra religião totalmente diferente, que tem seguidores e que é mortal para a alma e para o espírito. Então, nós temos Machen aqui escrevendo no Princeton Theological Review, lá em 1913, vejam que ele escreveu isso aqui antes de Niebuhr. Ele escreveu um artigo chamado Cristianismo e Cultura. E uma coisa interessante é que Machen entrelaça cultura com educação. Vejam essa citação dele. O nosso inteiro sistema de educação superior é projetado para manter a religião e a cultura distanciadas ao máximo possível e para ignorar a questão do relacionamento que existe entre elas. Então, Machen acha que há um relacionamento, sim. Durante 5 ou 6 dias da semana, nós nos empenhamos para adquirir conhecimento, e é exatamente dessa atividade que baniram o estudo da religião. Estudamos as ciências naturais sem considerar o seu impacto ou falta de impacto sobre a teologia natural ou sobre a revelação. Estudamos a história tomando o maior cuidado para evitar o maior dos movimentos históricos que começou com a pregação de Jesus. Não é isso mesmo? Estuda-se história e se ignora o impacto do cristianismo na cultura, da humanidade. Nos domingos, por outro lado, recebemos instrução religiosa, que solicita muito pouco o exercício do intelecto. Crítica mordaz não somente à postura dos evangélicos, mas a essa visão de mundo que alija as questões da fé das manifestações culturais. E Machen aponta, então, 3 caminhos. Eu gosto mais da abordagem de Machen do que de Niebuhr. Niebuhr, vocês lembram, ele colocou 5 possibilidades, ou 5 caminhos que as pessoas seguem nessa visão de cultura. O Machen, ele é mais reducionista, ele colocou apenas 3, e esses 3 são, primeiro, subordinação da crença aos modismos da cultura. Subordinação da crença aos modismos da cultura. O que Machen está dizendo é que tem um grupo de cristãos que se rende à cultura de tal maneira que a crença ela está subordinada aos modismos. E a cultura muda, a crença muda, as expressões mudam. A gente está vendo isso daí a passos largos, principalmente na área litúrgica, né? Na liturgia das igrejas, a subordinação aos modismos da cultura. Nós não temos mais uma linha que seja coerentemente e consistentemente bíblica, mas nós estamos a reboque do que as pessoas dizem que é coisa contemporânea, boa, que atrai e assim por diante. Nesse ponto, ele diz o seguinte: essa solução está sendo favorecida realmente, apesar de inconscientemente, até certo ponto, por uma grande e influente parte da igreja contemporânea. Gente, lembrem que ele está escrevendo em 1913. E ele diz: a eliminação do supernatural do cristianismo, tão comum hoje, na realidade torna o cristianismo meramente natural. O cristianismo tornou-se um produto humano, uma mera parte da cultura humana.
subordinando o cristianismo à cultura. Estamos efetivamente destruindo o cristianismo, e aquilo que continua existindo sob o antigo nome é uma falsificação. E aí ele diz que tem um segundo grupo. A cultura olhada com desconfiança. É aquele grupo de cristãos, e obviamente que essas posições de Machen, elas têm sobreposição com aquelas que Niebuhr apresentou, mas lembre-se que ele está categorizando em 3 posições. Cultura olhada com desconfiança. Ele diz assim, que um grupo argumenta que a cultura desse mundo deve ser pelo menos algo indiferente ao cristão. Talvez essa daqui seja a visão mais presente, né, dentro dos evangélicos. Muitas pessoas piedosas da igreja hoje estão adotando essa solução na essência e no espírito. Como uma reação à rendição à cultura, muitos grupos adotam essa visão. Admitem que o cristão deve ter uma parte na cultura humana, mas elas consideram tal atividade como um mal necessário. Tais pessoas nunca podem participar das artes e ciências como algo que se pareça com entusiasmo, né? Fazem com um sentimento de culpa. Elas consideram tal entusiasmo uma falta de lealdade ao evangelho. Mas essa posição, Machen diz, ela não é nem lógica e nem bíblica. Para não fugir ao padrão, ele nos traz uma terceira posição, que é a alternativa que ele apresenta. Conquistando a cultura, semelhante àquela última de Niebuhr. Mas é mais distinta, mais precisa. Machen diz assim, em vez de destruir as artes, as ciências ou serem indiferentes a estas, vamos cultivá-las com tanto entusiasmo quanto fazem os verdadeiros humanistas, mas ao mesmo tempo consagrá-las ao serviço do nosso Deus. Em vez de sufocar os prazeres provenientes da aquisição de conhecimento ou da apreciação do que é belo, vamos aceitar esses prazeres como presentes do nosso Pai Celestial. Em vez de, primeiro, obliterar a distinção entre o reino e o mundo, ou, por outro lado, segundo, retirar-se do mundo para um tipo de monasticismo intelectual modernizado. Qual é a alternativa que ele propõe? Vamos sair com alegria e entusiasmo para sujeitar o mundo a Deus. Meu irmão, minha irmã, significa viver o cristianismo em toda a sua extensão, com todo o entusiasmo. Na pregação do evangélico, sim, por certo, essa é a nossa missão primordial. Nós somos chamados corporativamente e individualmente a ela. Mas também fomos chamados a diferentes campos de atuação, diferentes profissões, diferentes áreas, diferentes talentos, Deus lidando conosco de maneira diferente, mas fazendo com que nós venhamos a interagir com essa criação na qual Ele nos colocou, e nela nós somos abençoados, e nela nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Como é que nós, verdadeiramente cristãos, podemos entender e interagir com a produção cultural da humanidade? Será que é assim que a gente interage? Novela das 6, das 7, das 9, das 10? Jimenez, Goldsmith, Pânico? É isso que é cultura? Onde é que está a nossa veia crítica? Muitos de nós estamos simplesmente absorvendo isso, né? Mas não. Lembrem-se que é preciso nós termos esse viés transformador na nossa vida. E 2 conceitos teológicos são muito importantes nessa relação cristianismo e cultura. Primeiro é a questão do mandato cultural e segundo, a doutrina da graça comum. Mandato cultural. Mandato cultural é uma expressão que teólogos utilizam para as questões, para uma proposição que vem de Deus desde o início, desde a criação. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós vemos que criou Deus o homem à sua imagem. E nós entendemos que essa imagem
são os atributos comunicáveis de Deus. Esse é o termo teológico também que é utilizado. Não no sentido de comunicar, no sentido de falar. Deus comunicou, Deus falou. Não. Comunicar no sentido de que eles são comuns. Temos em comum com Deus a capacidade de amar. Temos em comum com Deus a capacidade de discernir. Ele colocou em nós uma consciência. Está lá em Romanos capítulo 2. Nós temos a possibilidade de interagir com outras pessoas, nós temos a possibilidade de exercitar soberania não ilimitada como Deus, nem infinita, mas sobre as coisas que Ele coloca debaixo das nossas mãos. Os atributos comunicáveis de Deus constituem essa imagem. Nós somos seres morais, mas tem o efeito da queda, que afeta a nossa constituição como pessoas. Mas temos também a restauração. Mensagem de restauração, como, por exemplo, em 2 Coríntios 3,18, e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. João Calvino, falando sobre a imagem de Deus, ele disse assim: a imagem de Deus se estende a tudo aquilo que na natureza do homem excede o que existe nos animais. Nós não somos meros animais que evoluíram, mas nós somos criaturas singulares, diferentes, criadas pelo poder de Deus, à sua imagem e semelhança. E o ser humano criado com essa característica, ele é recebedor capaz dessa delegação que vem de Deus de domínio sobre a criação. E domínio tem tudo a ver com conhecimento, com aquisição de conhecimento. Domínio tem tudo a ver com cultura, geração de cultura, apreciação de cultura. Está lá em Gênesis 1:28 que é esse domínio. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus criou o homem para que ele dominasse sobre a criação na qual Deus o colocou. Domínio é impossível sem conhecimento. E a consequência dessa colocação de que temos que dominar é que torna legítima a aquisição de conhecimento em qualquer área dessa criação. Conhecimento implica em cultura. Conhecimento implica em produção intelectual de mérito. E esse mandato cultural, ele está presente lá na criação, mas ele não é apenas uma instituição pré-queda, antes da queda do homem, porque ele é repetido também em Gênesis capítulo 9, versículos 1 a 3, quando Deus faz a renovação do pacto, do concerto com Noé. Então, o mandato cultural legitima todas as áreas do conhecimento, dá essa legitimidade. O mandato cultural também nos mostra que o envolvimento integral em tudo é para a glorificação de Deus, conforme 1 Coríntios 10, 31, que diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou seja, as coisas mais mecânicas e fisiológicas que nós fazemos, né? Comer e beber, nós precisamos disso. Quer comais, quer bebais. Ou façais qualquer outra coisa. Aí a abrangência é total. Fazer isso para a glória de Deus. Cristianismo, então, não é uma filosofia idealista, compartimentalizada, mas é vida. É vida. E a graça comum? O que é que nos ensina a Bíblia sobre a graça de Deus? Nós sabemos o que é graça especial. Graça especial é aquela que vem, abre os olhos, mostra que nós somos pecadores, que não temos esperança nenhuma em nenhum lugar ou em ninguém, a não ser na pessoa de Cristo Jesus. E essa graça especial que abre os nossos olhos faz com que nós nos acheguemos e corramos para Ele, clamando.
reconhecendo o nosso pecado e clamando pela salvação que é encontrada somente em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é que ministra a graça especial e é Ele que assegura, Ele é o penhor dessa salvação na vida dos que creem. Mas mesmo as pessoas que não reconhecem a Deus são possibilitadas por Ele a realizar obras de mérito e de valor. E essa doutrina é que teologicamente nós chamamos de graça comum. Possibilidade de realizar coisas que têm mérito, têm valor. Ah, foi um crente que fez, quisera que fosse, às vezes, e na maioria das vezes até nem foi. Foi um descrente. Mas de onde veio essa capacidade? De Deus. Ele reconhece a Deus quando ele estava fazendo isso? Não. Mas veio de Deus. Quer ele reconheça, quer não. Mas nós, como crentes, nós temos que fazer a ligação e saber que veio de Deus. É a graça comum que restringe o pecado, possibilita que os propósitos de Deus possam ser realizados aqui na terra. E a gente diz, mas restringe o pecado, a violência está se alastrando. Vamos falar um pouco sobre isso amanhã, mas, irmãos, pode ficar muito pior. Pode ficar muito pior. Deus está restringindo, está nos abençoando, está possibilitando esse ajuntamento aqui, essa liberdade que a gente tem, fruto da graça comum de Deus. Vários trechos da palavra de Deus tratam da graça comum. E é interessante que Paulo, ele falando a Timóteo, ele fala contra aqueles que proíbem o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Paulo está falando para aquele jovem pastor, dizendo, tem gente que acha que religião, religiosidade, é lançar uma série de proibições, de coisas que são criação de Deus e que são para ser recebidas com ação de graças. E ele continua dizendo, pois todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. A verdade, isso é um dos temas básicos da educação escolar, que toda verdade é verdade de Deus. Aonde ela existir e ocorrer, ela veio de Deus. Se é verdade, ela veio de Deus. O diabo é o pai da mentira, isso é outra coisa, mas verdade veio de Deus. Richard Sibbes foi também um pastor na Inglaterra, isso na época dos puritanos, em 1577 a 1635, e ele diz o seguinte, a verdade, onde quer que seja encontrada, é nossa, ela pertence ao povo de Deus. Consequentemente, não podemos idolatrar essas coisas, mas de boa consciência podemos fazer uso de qualquer coisa produzida pelas mãos humanas. Vejam, Richard Sibbes é um homem de fé, de cristianismo a toda prova, mas essa fé cristã dele não o impediu de apreciar a beleza e a verdade existente em todo o universo. O Deus verdadeiro, o Deus dos cristãos, criador da cultura, ele interage com ela. Se Deus interage com a cultura, o cristianismo não pode ter posição antônima à cultura, não pode ser contra a cultura. E não há, talvez, maior exemplo do que o que nós temos no tabernáculo e no templo. Cultura e beleza foram utilizados por Deus nas construções que ele determinou, o tabernáculo. Lá em Êxodo capítulo 25, versículos 1 a 9, nós temos a descrição. Então disse o Senhor a Moisés, fale aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomarei deles. Vejam o que é que Deus pediu. Isso é Deus determinando aqui a Moisés. Ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles,
conforme a tudo que eu te mostrar para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. O que é que nós podemos extrair disso? No tabernáculo, você tem, primeiro, a legitimidade das diversas profissões. A arte e cultura contida nesses artefatos que foram escolhidos. E aqui tem uma coisa muito interessante. Muitos desses objetos vieram lá do Egito, procedente dos descrentes. Vocês lembram quando os israelitas saíram, que eles levaram um monte de coisas lá, saíram pedindo e eles dando, queriam se ver livres dos israelitas. Mas vários desses objetos provavelmente eram utilizados nos cultos pagãos lá no Egito. Mas não é o objeto em si que vai carregando esse estigma, não. O que nós temos aqui, no exemplo do tabernáculo, é a aprovação de várias expressões da cultura. Aquilo que é belo tem mérito, tem qualidade e permanece belo e com qualidade. E no templo é a mesma coisa. Capítulo 6, nós lemos: edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. As pedras eram talhadas lá longe e não tinha barulho ali no meio da construção. Lá no capítulo 7, nós lemos de um dos artífices. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, fora o seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento, de ciência, para fazer toda sorte de obras de bronze. E este veio ter com o rei Salomão e executou todas as suas obras. Ele veio lá de Tiro. Lá no templo nós também temos tudo isso: planejamento, arquitetura, engenharia, metalurgia, trabalho em cobres. E quais as implicações acadêmicas disso daí tudinho? Significa que as ciências exatas eram estudadas e muito bem estudadas. Matemática, física, química estiveram presentes ali na construção do templo. Habilidades artísticas também. A visão cristã não é meramente utilitária, como eu disse, mas ela considera a estética, a beleza. A educação escolar cristã, ela procura dar essa dimensão também, formar nas diferentes áreas de conhecimento, de tal maneira que pessoas seguirão diferentes campos, profissões, caminhos, mas procurando glorificar a Deus com aquilo que fazem. O tempo está curto, o Iago já andou passeando aí com uma plaquinha dizendo que o fim está próximo, apocalipticamente. Então a gente não vai falar muito sobre Apocalipse, mas se você der uma lida lá em Apocalipse capítulo 21, você vai ver aqui as metáforas utilizadas, porque a descrição das coisas de Apocalipse, elas transcendem a nossa capacidade de compreensão. Então a palavrinha como, ela é utilizada muitas vezes, porque o escritor de Apocalipse, obviamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele quer que nós tenhamos a percepção e compreensão, fazendo comparação com aquilo que nós conhecemos do que é preciso, bem feito e belo. E ele nos apresenta a Nova Jerusalém como uma construção magnífica: muralhas, portões, perímetro, pedras preciosas, metais preciosos, glorificação da cultura que reflete a glória de Deus. E lá não existe templo, porque Deus reside no meio da glória e da beleza. Relembrando um pouquinho do que a gente está falando, o envolvimento na cultura, nas profissões, não é desvio de percurso para o cristão. Excelência, alto nível acadêmico e profissional é obrigação do cristão. O cristão procura conquistar tudo para a glória de Deus. A criação não é só utilitária, mas beleza e harmonia estética. O cristão considera Deus como Criador, rende-se às suas demandas e proclama a reconciliação a Ele através de Cristo no poder do Espírito Santo. E cultura é o resultado da aplicação do conhecimento humano,
desenvolvimento de coisas, atividades que possuem mérito e qualidade e envolvimento de outras pessoas no estudo, na apreciação e na compreensão dessas coisas ou atividades. Pode também ser a característica ou características de uma civilização e de um povo. O desafio de uma educação escolar cristã é proceder à análise precisa da situação, porque na visão secular da sociedade tudo é cultura. Ah, não, mas tem a necessidade do discernimento moral. É verdade que muitos líderes cristãos têm promovido tão somente a adaptabilidade e a assimilação, mas há uma falta nessas ações de compreensão do aspecto purificador e do padrão que é a palavra de Deus. E o que nós vemos nos dias de hoje é que qualidade torna-se secundária e enaltece-se a espontaneidade e criatividade. Vale tudo. Qualquer pichação na rua é colocada como sendo cultura. Não é, não. Pode ser uma expressão de espontaneidade, que nem deveria existir, ou de criatividade, expressão duvidosa também. A questão é, tem qualidade? Tem mérito? Os educadores cristãos, eles têm esse dilema, como interagir com a cultura verdadeira, como ser sal da terra em todos os sentidos, o sentido profético, moral, cultural, como discernir má cultura e promover a boa cultura pela educação cristã. Ah, mas Paulo já tratou desses desafios antes e ensinou de forma muito precisa aquele outro jovem pastor, que não era Timóteo, mas Tito. Paulo faz um monte de observações politicamente incorretas, dando essas instruções a ele. Ele diz assim: existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse. É interessante como Paulo tem uma apologética magistral. Ele vai e pega um profeta do meio dos cretenses e diz, e cita o profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Mas para Paulo não deixar margem a dúvidas, ele diz: tal testemunho é exato. O que é que Paulo está fazendo? Está condenando a cultura, no sentido de aspectos daquela civilização que permeava aquele povo. E ele vai além, ele diz a Tito: repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Então, apreciar a cultura não é assimilar tudo de forma acrítica. O que Paulo está ensinando é que existem alguns comportamentos típicos de uma cultura, mas ele diz que nós temos que analisar os desvios daquilo que é a norma de Deus. E Tito tinha que fazer isso mesmo, reconhecer, identificar, fazer cessar, repreender. Transformar enquanto ensinamos, esse é o desafio do educador cristão. Por exemplo, as chamadas mentirinhas, né? Que são tão corriqueiras. Nós vamos aceitar, não, mas isso é a cultura do nosso povo é assim. Não, isso é contra a palavra de Deus, é contra a verdade que deve ter a primazia na vida do cristão. Falta de modéstia, tudo é fashion, então vale tudo. Principalmente casamentos, os casamentos cristãos são grande concentração de falta de modéstia, parece que cada um ou uma quer competir com a outra para ver quem vai chegar com o decote mais ousado. Isso é cultura? Não devemos falar contra isso? E a questão da cultura do entretenimento, onde as prioridades da vida são subvertidas. Os nossos jovens achando que essa é a razão de existência deles, é o entretenimento. E o famoso jeitinho brasileiro, a gente vai se orgulhar dele ou vamos observá-lo de forma crítica, dizendo, olha, jeitinho não, flexibilidade sim. Não vamos usar o jeitinho, contornar coisas que não podem ser contornadas.
mas vamos ser flexíveis naquilo que pode ser flexível, não vamos ser turrões flexíveis, mas jeitinho é uma marca cultural que não deveria existir. Então, nessa interação com a cultura, nós temos essa obrigação de construir uma cultura de qualidade. Existe cultura verdadeira e a tarefa nossa é relacionar os conhecimentos de Deus com as verdades da criação. Deus, como fonte de conhecimento, é impossível nós nos desligarmos dessa realidade. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é soberano sobre a terra, sobre toda a criação. Filipenses 2,13, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Não está falando só os crentes, não, todo o joelho. Então, como educadores cristãos, como cristãos, nós temos que reexaminar todas as expressões culturais. Não é somente uma questão de estilo. Não, isso aqui é o meu estilo. Não. A palavra de Deus tem diretrizes claras. Filipenses 4, 8, 9 manda a gente pensar em tudo que é verdadeiro, que é justo, que é puro, que é honesto. A gente tem que ter a coragem de reconhecer um aleijão quando ele está sendo retratado como tal e ver que mérito e qualidade passou a anos-luz de certas expressões que a humanidade considera como cultura. Às vezes as pessoas querem ler expressões culturais onde elas não existem, como por exemplo no quadro aí do nosso baixinho, ele diz, não existe qualquer mensagem intelectual no meu trabalho, é que eu sou baixinho, não consigo preencher toda a tela. Mas os dois lá ficaram discutindo 2 horas, que beleza, esse espaço vazio, é aqui que o espírito se toca com o intelecto e tal, e até que o pintor chegou e derrubou a história. 2 perguntas cruciais que a gente sempre tem que ter. Possui qualidade ou mérito? Glorifica a Deus? E são essas 2 perguntas que vão auxiliar o nosso julgamento. Então, não existe dilema real, mas ficam algumas perguntas para serem respondidas. Cada um de vocês respondam pessoalmente. Será que, como cristãos, nos isolamos indevidamente no que diz respeito à cultura? Será que estamos absorvendo cultura sem aferição por um padrão? O que dizer, já toquei nisso, da cultura de negócios da nossa sociedade? Quais as respostas que nós, como cristãos, devemos e temos que dar e apresentar na nossa ética? Existe um testemunho cristão que se destaca pelo contraste com a cultura que é socialmente aceita? Qual o papel do cristão, da família, da igreja, da escola cristã na cultura de um povo? O que podemos fazer pessoalmente para honrar a Deus em nossos aspectos, em todos os aspectos de nossas vidas? A cultura de qualidade fomentada pela educação escolar cristã, ela tem como consequência a produção de um testemunho impressionante. E isso está muito claro lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 5 e 6. Lá nós lemos o seguinte. Primeiro, tem uma tarefa lá. Eis que vos tenho ensinado. A tarefa é essa, de aprender as coisas que Deus está nos ensinando. Mas que coisas são essas? Tem um conteúdo aqui. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos. E aí nós temos uma obrigação de ter fidelidade. Porque é Moisés que está registrando isso, ele diz, como me mandou o Senhor meu Deus. Deus mandou a ele, ele foi e fez. Passou à frente, agiu como professor. Com um propósito muito claro. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Veja o testemunho. É esse testemunho. O trecho aqui fecha dizendo, dirão, certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Mas para que digam isso, é necessário que a gente se mantenha fiel aos estatutos e juízos
de Deus. A prática da verdadeira educação escolar cristã vai formar cidadãos que caminham eticamente, caminham socialmente e solidariamente, caminham debaixo das diretrizes e temor a Deus e têm consciência de que somos peregrinos nesse mundo, mas fomos aqui colocados para transformar a sociedade na qual vivemos. E vai apresentar a Cristo como a plenitude de Deus para todas as culturas. O objetivo de tudo é a glória de Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês.